Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Quarta com Café. Esse nosso programa que toda quarta-feira a gente se encontra para conversar sobre carreira, liderança, desenvolvimento humano e buscar, mais do que respostas prontas, um direcionamento de acordo com aquilo que faz sentido para a gente. O objetivo aqui é provocar reflexões para que nós possamos nos ajudar a crescer profissionalmente e principalmente como pessoas. E hoje nós vamos falar um tema que muitas vezes é mal compreendido. Exatamente. Vivemos num mercado que ainda associa liderança a cargo, ao organograma ou ao tamanho da empresa. Porém, não basta só um olhar para o redor para perceber que existem pessoas com grandes cargos, mas que não conseguem, de fato, inspirar, liderar ninguém. E ao mesmo tempo a gente encontra profissionais sem qualquer posição formal, que de fato influenciam muito, mobilizam muito tanto o meio corporativo quanto o mundo dos negócios. Então a pergunta que nos nos conduz nesse programa é exatamente esse. Liderança nasce quando nós recebemos um cargo ou quando escolhemos de forma a agir como líderes. E para esse bate-papo, minha gente, hoje eu recebo uma pessoa extremamente especial, ela já está aqui online, que é a Kadma Sena, uma profissional que dedica a sua trajetória profissional para desenvolver líderes e equipes, ajudando principalmente empresas e pessoas a compreenderem e a manterem resultados sustentáveis. De fato, Kadma é uma pessoa muito querida. Toda vez que eu penso em liderança, em desenvolvimento de líderes, de uma forma ímpar, porque desenvolver liderança temos um monte de profissionais aí no mercado. Mas quando eu penso com esse olhar, diferenciado, esse olhar humano, eu penso na minha amiga Kadma. Kadma, seja muito bem-vinda ao nosso Quarta com Café. Deixa eu chamar você aqui, porque de fato nós temos muito que conversar. Kadma Sena maravilhosa. Gente, esse programa está cada vez mais chique. Nós estamos cada vez mais importantes, trazendo pessoas cada vez mais incríveis para esse bate-papo. Minha amiga, bom dia. Eu já estou aqui com o meu café, bom dia. O meu café, e assim, mineiro, eu sou naturalizada mineira, ele tem que comer um trem enquanto toma Ah, café. Aliás, ele toma café comendo um trem. pois é, eu tô com o meu cafezinho aqui também, mas hoje eu esqueci de botar um trenzinho aqui para eu comer também. E Você para sabe que mineiro tudo é trem, né? quem não sabe, minha mãe era mineira de Berlândia, eu já morei aí há mais de 8 anos, só que nessa época que eu morei aí, nós mal nos conhecíamos, né, Karen? Exatamente, exatamente. Mas fala, um dia ele vai vir aqui, nós vamos fazer um café, como Vamos. fala, E já, presencial. A gente só está nos cafés online. e ó, já fica o convite para você também vir para São Paulo, para Indaiatuba, aqui interiorzinho de São Paulo. Dá para você pegar um avião aí do aeroporto, ó, e parar aqui do ladinho de casa, Oh, viu? que No aeroporto de beleza. Campinas. Então dá para a gente combinar. Vem com a família toda, que vai ser muito legal. E Cadmo, eu te apresentei aqui de uma forma formal, né? Mas eu queria saber quem é Kadma Sena, da sua boca, das suas palavras. Me explica Bom, quem que é essa mulher poderosa. Cadma Sena é uma pessoa muito acelerada, muito que assim, acho que nem dorme direito, assim, pensando um monte de coisa. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, eu executo muito também, Legal. estudo muito, leio muito. Então eu digo que se eu pudesse falar, nossa, o que é Cadma Sena? Eu acho que é uma pessoa que é única, sabe? E como cada pessoa é. Mas eu vejo que a gente tem umas particularidades, cada pessoa tem que olhar para dentro de si e falar, nossa, quem que eu sou? Mas assim, que é uma característica única. Que eu Legal. falo, né? Todo mundo fala, ninguém é insubstituível. Eu complemento, ninguém é insubstituível, mas ninguém é igual. A gente Exatamente. é muito diferente. Eu sempre me achei muito diferentona. Desde quando eu era criança, eu sempre me achei muito diferentona. Então eu digo assim, minha característica é a pessoa diferentona. Legal. E ó, gente, ela é diferentona, mas é no bom sentido, ela é diferenciada. A gente costuma às vezes dizer
a pessoa é diferenciada e levar, às vezes, para um lado um pouco mais pejorativo, mas não. A Cadmacena, ela, assim, ó, é maravilhosa. A gente se conheceu, eu vou te perguntar se você lembra, né? Quando que Claro. você me conheceu? Porque quando a gente se conheceu, a gente já teve uma conexão muito próxima, assim, e desde, eu acho que faz mais de anos, 2, 3 anos, ou até mais. Eu perco minha noção do tempo, e de lá para cá a gente troca bastante, né? A gente não se conhece ainda pessoalmente, isso é um problema que nós temos que resolver mesmo, mas isso não impede que a gente esteja sempre interagindo, se ajudando. Então, ela é esse ser humano, gente, que além de ser diferentona, como ela mesma falou, ela se preocupa muito com as pessoas. Então, assim, isso é um negócio que eu tenho um olhar diferente para pessoas que pensam dessa forma, que não pensam só em se desenvolver, mas desenvolver outras pessoas, compartilhar mesmo, né? Servir com os seus talentos. Ó, já estão falando aqui que Cadmo é uma potência, e é mesmo. E é mesmo. Essa mulher, ó. Vocês não sabem, da missa é um terço. Mas, Cadmo, para a gente iniciar o nosso papo, me fala antes. Você lembra quando que você me conheceu? Eu pergunto isso para todos os convidados. Que é isso? Foi inesquecível, né? E até já dar um beijo aí para a Ju, que mandou essa mensagem para nós. Ó, nós nos conhecemos, eu lembro, eu não sei se você vai lembrar exatamente, eu lembro exatamente. Eu te conheci no grupo, numa live do YouTube. Hum. Ele fez, que ele não tem noção. Não, foi antes da gente começar a formação, não foi? Exatamente. A gente estava tendo o esquenta da formação, e é uma formação que eu queria muito fazer. E aí, no esquenta da formação, tinha umas lives. E ele comentava algumas coisas e eu comentava também. Ali na live, eu já senti uma conexão. Legal. Quando eu fiz a minha matrícula e eu entro para dentro do curso, quem está lá no curso? Ele. Você sabe disso? Olha, assim, agora eu lembrei, de fato, quando você começou a falar, me veio, mas eu esqueci, eu tinha apagado realmente essa questão do esquenta, e foi mesmo, a gente começou a trocar figurinhas ali, agitar, né, aquela live, e foi muito legal mesmo, e dali em diante a gente, assim, né, de certa forma, meio que não se largou, né, nesse sentido de relacionamento profissional, de amizade. Eu lembro que a formação, ela foi muito importante também, eu também queria muito fazer aquela formação, e a partir de então, a gente tem se encontrado em várias outras formações também, né? A gente tem um trabalho que se complementa, isso é muito legal. E, enfim, eu sou muito feliz por ter você próximo, mesmo que, né, 600 quilômetros aí de distância, mas eu falo muito que quando são pessoas queridas, né, amizades verdadeiras, o tempo, a distância, né? Às vezes ficar muito tempo se falar, isso não impede de nada, porque quando a gente se encontra, por exemplo, como esse café, a gente fica, parece que foi ontem que a gente se falou, né? Que a gente teve contato, isso é muito gostoso. Então, já de antemão, queria agradecer por você sempre topar, né, os convites, botar eu aqui à disposição novamente, e bora pro papo, porque assim, ó, como eu falei, liderança é com essa mulher, tá? Então, se vocês querem se desenvolver também, né? Se a empresa de vocês está tendo temas com liderança, chamem Cadmacena que ela vai ajudar a resolver muita coisa aí. Agora, antes de eu te fazer uma série de perguntas que eu tenho aqui, eu queria que você me dissesse, Cadma, quando você escuta a palavra liderança, que é a primeira coisa que vem assim na sua cabeça? Responsabilidade. Eu Olha. acho que o líder, ele influencia. Tanto que se Uhum. você pegar aí conceito mesmo, vai falar que é um processo de influência. E nós temos que ter muita responsabilidade. A gente não vê aí influencers, né? Hoje em dia tá em alta a influência. O líder, ele é uma influencer dentro da empresa. Só que ele não se atenta, às vezes, da responsabilidade que ele tem nesse papel. E agora eu não estou falando do cargo, eu estou falando do líder mesmo, daquela pessoa. Uhum. As pessoas veem o posicionamento dele e quer seguir. Às vezes ele não tem, mas ele é seguido. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Na hora de aconselhar, na hora de dar uma opinião, a pessoa que ela é ouvida, a pessoa que ela tem essa capacidade de ser uma pessoa ouvida, porque recente eu fiz um treinamento e eu perguntei, por que vocês querem ser líderes? Foram várias respostas, uma me chamou muita atenção.
Legal. pela oportunidade de ser ouvido. Olha só. Se eu sou líder, eu sou ouvido. E eu falei, gente, é isso mesmo. Quando você está numa posição de liderança, você é ouvido, você é acreditado. E se você é ouvido, as pessoas, elas. O que você fala tem um peso muito grande. Então, eu acho que responsabilidade é algo que a gente não pode esquecer nesse papel. Não, e faz todo sentido, né? Você associar essa palavra responsabilidade com liderança. Porque dentre todas essas características, né? O líder ele é um caminho de transformação mesmo, dentro das empresas, dentro dos seus, né, do seu time, dos seus liderados. E é muito assim. Você falou, né, a questão do cargo. Que momento você acha assim, Kadima, que a liderança ela passou a ser confundida com o cargo, né? Porque a gente vai falar realmente, né, o que é o líder, né? Mas hoje às vezes as pessoas confundem, né? Não, você tem cargo de líder? Não, não tem, então você não lidera, enfim. Em que momento você acredita que isso começou a se confundir assim? Eu acredito que tem essa confusão por conta do organograma, da hierarquia mesmo, da organização que as empresas têm. Eu acredito que, como tudo na vida que precisa de uma organização, igual lei Uhum, de trânsito, tudo que tem uma organização, ele acaba engessando muito. uhum, Então, quando nas empresas criam cargos, as pessoas que não sabem, né, não têm esse entendimento, elas acabam confundindo a liderança apenas com o cargo. O cargo faz parte de uma liderança corporativa, ok? uhum. Só que ele não pode ser confundido como liderança. Ele não pode ser. É como se ele fizesse parte da liderança, mas ele não é a liderança. Então, eu acho que naturalmente se confunde mesmo por conta Da desse estrutura, da, né? da estrutura hierárquica, né? É até entendível, né? Entendi. E você acredita que, por exemplo, o líder ele necessariamente precisa ter pessoas debaixo dele, equipes, ou ele pode ser uma liderança individual que transita na empresa? Como que você vê isso? Olha, eu vejo isso muito agora, né? Com Hum? as empresas estão mudando muito os seus esquemas de plano de cargo, plano de carreira. Não tem mais só você ir para cima. Às vezes Legal. lateralizado, até Uhum. mesmo o Y, né? Quando a Sim. gente fala aí do especialista. Então, eu vejo o seguinte, que dentro desse segmento, né, dentro dessa visão corporativa, nós temos pessoas que, quando a gente vai estudar liderança, tem líder de si, líder dos outros, líder de líderes, líder de empresas. Uhum. Se você primeiro faz o líder de si muito bem, você já está anos-luz, Legal. tá? E tem pessoas que até mesmo vai para o cargo, mas ela está de liderar a si mesmo. Olha, é O interessante isso que você exemplo, a falou. liderança pelo exemplo fica péssima, né? Sim. Isso que você falou é muito importante. Eu acho que a gente poderia até fazer um parênteses para você explicar um pouquinho essa questão do que é esse líder de si. Porque eu já percebi, né? Enfim, não vou aqui entregar a minha idade, mas eu tenho mais de 20 anos no mundo corporativo. E a gente percebe que existem líderes que têm o cargo e você percebe que ele não consegue, no individual, ter essa visão, né? De liderar sua vida, de liderar suas responsabilidades, de liderar muitas vezes sua família, enfim, né? De ter essa característica para o individual. E quando você tocou nesse assunto, o líder de si, explica um pouquinho, né, dentro da sua visão, assim, de uma forma bem tranquila, o que é esse líder de si? Ó, porque todo mundo, independente de cargos, vai exercer uma liderança. Você é pai, Uhum. tem liderança aí dentro da sua casa. Solta a Sim. liderança para você ver o que acontece com duas crianças. A bagunça, ainda mais em julho, nas férias, pensa. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de líder de si, é essa capacidade de fazer boas escolhas, de influenciar esse meio, de ser um exemplo. E aí, olha para você ver, a pessoa, ela é um excelente técnico e ela brilha tecnicamente, mas ela tem problema de comportamento, ela não sabe se relacionar, ela acredita que só aquela parte técnica é uma parte que já tá bom.
Tá, isso pensando por corporativo. Em casa, é uma pessoa que não tem rotina, que não tem horário, que não tem organização. Ai, mas eu sou uma pessoa que não gosta de rotina, tá? Minimamente uma rotina nos organiza, enquanto seres humanos, enquanto estrutura. Aí é aquela pessoa que começa as coisas, não termina. É aquela pessoa que as pessoas não confia na palavra dela, porque ela não honra aquilo que ela fala. Muito bom, muito bom. Então, o líder de si, ele vai passar por isso, porque nós temos uma estrutura social. No mesmo jeito, eu até falei, leis de trânsito, nós temos leis de convivência e sociedade. Exatamente. O que você compra, você tem que pagar. Se você é grande caloteiro, Deveria, né? você se compromete a uma coisa, você não faz. Você tem na sua estrutura familiar, você é uma pessoa que não dá a educação, sabe? Não trata bem seu marido ou sua esposa ou seus filhos. Aí eu acho que está tudo dentro do líder de si. Se você tem uma vida desestruturada e você vai ser um líder, essa equipe sua tem muita propensão de ser uma equipe desestruturada. Você não tem estrutura nem dentro da sua casa. Concordo plenamente. E isso é um bom ponto que você traz, viu? Porque aí a gente pode entender que, assim, de certa forma, toda pessoa ela pode desenvolver a liderança, porque nem que seja essa liderança de si, ela precisa ser desenvolvida, você concorda? Ah, com certeza, com certeza. Porque é ruim primeiro para a pessoa. E lembra de uma pessoa, todo mundo conhece, uma pessoa desorganizada na vida. Bagunçada, né? Bagunçada, desorganizada, você vai na casa dela, você quer sentar, o sofá tá cheio de roupa, a mesa tá cheia de coisa. Ou seja, primeiro é ruim para ela, Sim. depois é ruim para as pessoas que convivem com ela. Então, quando eu escuto você falar sobre essa liderança de si mesmo, a liderança em outros níveis, né? Então, por exemplo, às vezes liderar um grupo, né? Liderar um departamento, é como se fosse uma extensão dessa liderança de si, né? Claro, com características um pouco diferentes. Então, quando a gente, o que você está me dizendo é quando a gente não tem essa liderança de si desenvolvida, ajustada e consciente, dali para frente tudo vai ficar de certa forma desalinhado, né? Ah, sim, porque eu não acredito, por mais que a gente fale vida pessoal, vida profissional, Para mim é uma coisa só. Eu falo aqui eu, todo santo dia. eu nunca vi uma pessoa assim com caráter inegável em casa, aliás, uma pessoa sem caráter em casa, ser uma pessoa de bom caráter no trabalho. Sim, nos relacionamentos, com outras pessoas, exatamente, exatamente. E Cadman, então assim, bom, então as pessoas conseguem desenvolver, então se você que está aqui nos ouvindo ao vivo ou no gravado, está buscando se desenvolver, né, como liderança, eu acho que a primeira dica que a gente pode deixar é olhar para essa liderança de si mesmo. Como que você tem liderado a sua vida, né, a sua casa, as suas coisas, né, enfim, sua família, como você mesmo disse, para que aí esses pequenos ajustes iniciais já vão, inclusive, reverberar, né, em qualquer outro ambiente que você queira liderar. E, Cadma, qual que é o maior mito, né? Você falou agora essa questão do vida pessoal e vida profissional. Isso para mim, isso é um negócio que ainda a gente escuta muito, a gente ouve, as pessoas insistem, precisa separar, precisa não sei o quê, blá blá blá. Enfim, isso é um mito, eu acho que é um dos mitos, mas quando a gente fala de liderança nas empresas, qual que é o maior mito? E olha que você está praticamente todos os dias em alguma empresa, né? Então você tem propriedade em falar sobre isso. Quando você olha para a liderança e vê essas empresas todas que você atende, qual que é esse maior mito que você ainda consegue observar que precisa ser quebrado, enfim? De uma forma muito simples, liderança é mandar as pessoas fazerem atividades. Que tem muito a ver com o cargo também, né? Que é o que a gente está falando. A pessoa ganhou o cargo, parece que ela ganha não sei se é um chicote, se é um martelo, o que é que ela começa, né? E é muito engraçado. Você falou um negócio assim, eu fiquei observando, né? E veio assim, alguns flashes, né? Desses 20 anos de carreira, de algumas pessoas que não tiveram nem
eu acho que foi até de forma inconsciente, não tiveram nem como disfarçar isso, né? Ela era, por exemplo, um par, de repente ganhou um cargo de liderança, parece que virou uma chave na cabeça dela, né, Kátia? Como é que Ah, isso acontece, né? agora eu mando em você. Isso Exatamente, simples, porque a gente tem que pegar uma coisa complexa e trazer simplicidade para ela. exatamente. Agora eu mando. É como assim, agora eu mando. E a gente vê isso tanto, né? É muito engraçado. E é engraçado que isso a gente vê também nas famílias, né? Nos amigos, enfim. Às vezes a pessoa consegue alguma coisa a mais na vida, assim, às vezes uma promoção, ou às vezes muda para uma casa melhor, e aquilo parece que já dá um status para ela começar a mandar nas pessoas, né? Muito louco, né? Às vezes as pessoas estão num relacionamento, aí elas, sei lá, começam a namorar, começam a casar, enfim, né? Começa a fortalecer isso, aí uma das partes também já fala, bom, agora eu casei com a Cadma, eu sou marido, eu vou mandar na Cadma, né? Enfim, tem essas questões também, isso é muito importante você dizer, porque a gente vê isso realmente a todo momento, né? E a gente precisa entender, de fato, quais são esses comportamentos, para que alguém seja reconhecido como líder, né? E eu já vi muito, né, essa maneira que a gente acabou de dizer, né, do tipo assim, ó, receber um cargo ok, mas a gente também percebe que tem pessoas que estão almejando esse cargo, Uhum. almejando a função realmente de líder, mas isso ele precisa demonstrar antes, às vezes, de ganhar o cargo, né? Quais esses comportamentos, né? Ou às vezes eu vejo assim, às vezes pode ter que um diretor, um gerente chega em você dentro do treinamento e fala assim, Cadman, eu tenho aqui a minha equipe, tenho 3, 4 pessoas ali que eu gostaria de trazer para esse cargo de liderança, né? De dar uma promoção. Me ajuda a entender quais são esses comportamentos para eu ser mais assertivo. Que comportamentos seriam esses? Quando você olha assim, por exemplo, você me daria uma dica, né? Um conselho dentro daquilo que você normalmente trabalha. Bom, primeira coisa é a pessoa que tem capacidade de entregar o algo a mais, né? Porque como na liderança vai exigir competências muito mais comportamentais do que técnicas, a Uhum. gente precisa ver quem tem a caixa, né? Quem tem a bagagem para assumir essa responsabilidade. Então, o primeiro ponto é a pessoa que está mais disposta, é mais proativa, que é uma pessoa que inspira confiança, é aquela pessoa, por exemplo, se ele tem 4 liderados, quem desses 4 é a pessoa que atende, que quando fala, esses outros 3, eles ouvem, eles acreditam, eles dão atenção, sabe? Porque isso é muito importante, porque às vezes você escolhe, desses 4, você escolhe aquele que a equipe já tem uma rinha, uma rixa. Uhum. Aí já não é muito assertivo, porque na liderança existe uma palavra confiança. Confiança está diretamente relacionada com liderança. Sim. É por isso que, às vezes, a pessoa, se a gente vê lá o influencer, ele pega e fala, compra esse produto, aí o produto esgota. Porque as pessoas confiam, não foi lá nem pesquisar, nossa, que produto que é esse? É, É bom mesmo? Não, aí esgota aquilo lá. Por quê? Porque existe confiança. exatamente. No dia a dia, você tem essa pessoa de confiança, eu sempre falo, o líder do cargo, ele precisa primeiro ter um braço direito. O braço direito é o meio caminho andado para ele ter já uma pessoa para ele poder promover, sabe? Sim. Então, eu acho que elas são as primeiras competências que eu olharia. Sim, e ouvindo você falar, é muito nítido quando a gente percebe que as empresas fazem isso de forma equivocada, né? Porque assim, eu já vi muitas pessoas irem para uma posição de liderança por tempo de casa, Hum, por um conhecimento extremo técnico, né? Ah, por ser amigo de alguém, aquela coisa que a gente costuma ver. Então, assim, a gente percebe que existem algumas atitudes que as empresas fazem, né, ou que a pessoa que está acima, né, puxa essa pessoa, que não tem nada disso que você acabou de falar, né?
Porque assim, a pessoa ela pode ser extremamente boa tecnicamente e ter todos esses comportamentos que você falou, ser responsável, ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que, né, os outros escutam, mas não necessariamente é. E muitas vezes o que a gente percebe é justamente o oposto, né? Às vezes uma pessoa muito boa tecnicamente, vamos dizer assim, ela é mais fechada, ela é mais reservada, ela não tem relacionamento. Enfim, tem exceções. Então a gente precisa observar mais esse comportamental mesmo que você está falando, né? Porque também tempo de casa. A pessoa está lá há 15 anos, não tem responsabilidade, não tem nada, mas aí ela está há 15 anos, a gente precisa, né? Como se a empresa se visse obrigada, né? É, nossa, acontece demais. A pessoa, por exemplo, ela já tem 5 anos de empresa e vem uma pessoa que tem 1 ano, 2 anos e é promovida. Aí a pessoa fica revoltada. Ah, porque essa empresa não me dá oportunidade, tempo. Por quê? Porque não é característica técnica e sim característica de comportamento que vai fazer uma pessoa ascender. Eu tô com um líder que eu tô fazendo processo de desenvolvimento individual, Uhum, praticamente 80% da turma dele é de novato. E aí tem uhum. 2 pessoas lá que já tem 3 anos de casa. As novatas, que tem 3 meses, tá dando um baile nas antigas. Um Sim, baile, sabe? Aí não é justo pegar uma pessoa que tá ali, né? por tempo, né? O seu trivial, ela tá certa, tá fazendo o que ela é paga para fazer, tá? Mas ela não tá fazendo aquele algo a mais que a liderança, gente, o que mais ela vai exigir é o algo a mais da gente. Você vai trabalhar, Exatamente. primeiro que não tem uma estrutura fixa. Você está aqui trabalhando, a liderança é assim, você está aqui trabalhando, de repente vem um conflito, de repente vem um problema, de repente um cliente entra em contato e exige uma coisa que você não tem Nem como. imaginava que ia ter que trabalhar naquele momento. Exatamente, Não tem exatamente. como você colocar lá na descrição de cargo. Isso. Não, porque aí gestão de pessoas é um mar de possibilidades, Um né? mar de possibilidades. E aí ele está justamente gestionando clientes, gestionando fornecedores, gestionando a própria equipe. Então, assim, realmente são habilidades. E é engraçado que quando você me fala essa questão, né, dessa equipe que você acabou de dar exemplo, e porque realmente as pessoas elas são muito reativas, né? Então ela tá ali, né? Vou usar o mesmo exemplo que você, ela tá ali há 3 anos, né? Aguardando alguma coisa acontecer. Aí quando vem um novato, né? E começa a fazer o que deveria ser natural, vamos dizer assim, né? Aí ela se incomoda. E aí entra no que você disse lá no início. Liderança é o quê? Responsabilidade. Então a pessoa precisa enxergar que ela é responsável por ela mesma, pelo desenvolvimento dela. Claro, a empresa pode ajudar, pode, mas e se a empresa não ajuda, né? É, por isso que eu gosto muito assim, ó, quando eu comecei a estudar liderança, para melhorar a minha liderança, Uhum, eu peguei, comecei a ler. E eu vi a liderança dos livros, uma liderança que é ótima, eu acho que é a liderança da teoria. uhum. E aquela liderança, e eu falava assim, nossa, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Como que eu vou fazer? Tá, é liderança, é isso, muito romantizada. Tá, mas e como que eu vou fazer isso no dia a dia? E aí foi quando eu comecei a trazer para as minhas redes sociais como você faz. Uhum. Então, hoje lá, por exemplo, eu falo de tudo, né? Eu falo do líder bunda mole, eu falo do funcionário irritante, eu falo do. Um dia, um cliente meu me ligou e falou assim: eu tô com uma vontade de meter a mão na cara desse meu funcionário. Eu tô com vontade de jogar ele da escada. Eu falei, calma, vai respirar e vai para casa. Não faz isso, não. Aí passou um tempo, eu fui estudar esse comportamento e o que ele estava sentindo. E aí eu Sim, fiz. Você está com vontade de meter a mão na seu funcionário? Faça isso. sim, legal, não, mas porque assim, tudo, né, na vida tem a questão, vamos dizer assim, teórica, e a gente tem que ajustar de acordo com a realidade, né, de cada um, com a sua própria realidade. Eu costumo dizer assim, porque se todo mundo fosse igual, né, por exemplo, você teve um filho, a pessoa escrevia um livro, como criar um filho. Pronto, Nossa, não precisava nenhum outro livro, você concorda?
Então, a liderança é a mesma coisa. Como desenvolver um líder? Não tem uma única forma, né? Claro que tem, como você falou, tem conceitos, né? Tem a parte teórica, tem coisa que não tem como deixar de existir. Por exemplo, um líder deixar de ser responsável. É uma coisa que não dá, né? Claro que É tem, na intrínseca, né? prática existe isso, mas se a gente for pensar num bom líder, porque é isso que a gente está falando, né? Ele tem que ser responsável, ele tem que ser confiável. E o que mais tem, né, inclusive, são liderados que não confiam nos seus líderes. Sim. Muito. Aí não tem como liderar essas pessoas. Então, Aí não tem como liderar. Porque você vai a ouvir ou você vai aceitar coisas de quem você não confia. e que tipo de atitude, né? Porque a gente fala do comportamento. Então, por exemplo, eu sou responsável, né? Eu sou uma pessoa que confia. Só que você mesma falou, Kadma, que, poxa, estoura um pepino aqui, é um conflito que tem que resolver ali. São coisas que brotam, né, no colo da liderança a todo momento. E como que esse liderado, olhando por esse líder, que atitude ele olha assim e fala assim, poxa, esse cara dá para eu confiar. O Uhum. que você costuma observar? Porque você mesmo falou, chegou uma pessoa nova, então eu estou lá 10 anos na empresa. Aí, sei lá, meu líder se aposentou, veio uma pessoa que eu não conheço, porque você confiar em alguém que você conhece é mais fácil. Aí vem uma pessoa de fora. E aí, todo mundo é assim. Não vai me dizer que não é. Chegou alguém novo, você observa primeiro. Será que eu posso confiar? Será que eu não posso confiar? Será que esse cara é responsável? Que atitudes eu posso ir observando no dia a dia para falar, acredito que dá para confiar nessa pessoa. O que você Bom, costuma observar? primeiro, assim, a gente está sendo observado o tempo inteiro. Então, você vai assumir uma equipe nova, honestidade, clareza, mostrar que eles podem confiar em você. Até a Janaína colocou aqui, coerência. Coerência, exatamente. Coerência entre discurso, prática. A pessoa vê você falando uma coisa, mas você faz outra. Ou seja, primeiro mostrar para essa pessoa que ela pode confiar em você, ser honesto. Eu acho que é o ponto de partida. A pessoa que é honesta, ela inspira confiança. Sim. Quando ela erra, ela assume, ela fala, nossa, chama a equipe ou chama a pessoa, fala assim, olha, me desculpa, eu errei. Porque assim, se a gente for por uma liderança e achar que nós vamos ser sempre certos, Não precisa nem ir, né? ó, aqui em casa mesmo, eu tenho uma de 16 anos e uma de 12 anos. Quando eu erro enquanto mãe, eu sempre falo, desculpa, mamãe errou. Sim. Ah, eu É. tô entendendo que porque até os 7 anos, mais ou menos, a gente é a perfeição personificada na Terra. Eles pensam que a gente não pode errar, que a gente nem erra, né? Pensam que a gente é um semideus que nem erra. Exatamente. Quando você vai tomando algumas atitudes erradas e você sempre fala, me desculpa, isso aqui eu interpretei errado, nossa, eu te passei fulano, eu passei essa orientação errada para você, te peço desculpas, vamos consertar isso. É mostrar essa vulnerabilidade. Uhum. E tem vulnerabilidade que eu não mostraria. Depois a gente pode falar sobre vulnerabilidade. Sim, nós vamos falar dos erros, né? Que eu acho que os líderes cometem. Isso que você falou é muito importante. Claro que você não pode ser aquele líder que está pedindo desculpa a todo momento, porque, ou seja, você está só errando, né? Então também você acaba caindo na descrença, vamos dizer assim. Hum, Mas o que você falou é muito importante, porque ao longo desses 20 anos, né, enfim, e de todo esse trabalho, eu percebo que você se permitir ser honesto, porque hoje parece que é muito estranho, né? A gente falar de honestidade, parece que ela deveria ser um negócio muito natural, mas a gente percebe que muitas vezes não é, né? E mundo corporativo, eu costumo dizer que é meio Game of Thrones, né? É meio que tem um negócio ali que a gente precisa meio que aprender, né? Tem que estar atento. Claro que a gente, né, ainda bem que nós existimos, né, Cadma, para ir melhorando isso, mas não quer dizer que a gente tem que falar que é o mundo cor-de-rosa, porque não não. é. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive, ajuda, né? Nesse contexto. Mas o que eu ia dizer é que esse fato, né? De, por exemplo, às vezes o líder perceber
que um liderado errou, né? E não expor essa pessoa, né? Também acho que isso é muito legal. E eu vejo também ao contrário. Quando o líder erra e os liderados têm essa confiança, né? Vamos dizer assim, está todo mundo junto, existe essa questão também de não expor o liderado, o líder. Porque quando isso não acontece, parece que o que eu vejo, e você pode me corrigir, é muitos liderados torcendo para o líder se enrolar, É, justamente porque se ele se enrolar, a gente troca. Eu não confio mais nele mesmo. Então, isso que você trouxe é muito importante das atitudes, né? Então, se você que está aqui, está buscando, né, ou já exerce algum cargo de liderança, entenda que mostrar vulnerabilidade, admitir erros, chamar para conversar, porque às vezes tá nítido que aconteceu, né, que tem um elefante na sala e ninguém conversa, né? Isso vai fortalecendo o relacionamento, né, Cadmo? vai fortalecendo, e eu falo assim também: o líder precisa saber ler os sinais. Gente, numa reunião, ou as pessoas, a gente pode até não falar, mas as nossas expressões, elas mostram. A pessoa não está gostando, ela faz assim. A pessoa está concordando, ela faz assim. Ou lê os sinais, gente. Você fez a reunião, sentiu ali que a coisa não engatou. Uns concordou, outros não concordou. Ou lê os sinais. Chama quem não concordou. Ó, lá na reunião, o que você pensa sobre isso? A gente estava falando, eu senti que você não entendeu. Como que foi? O que você está pensando sobre isso? Traz. Mas não, eu quero fazer aquela liderança fácil. Ó, é, é isso e pronto e acabou. E aí Baixa a fica cabeça e todo faz. mundo. Aí junta o grupo e te boicota, porque o grupo tem uma força muito grande. Não, com Muito. certeza. Se Com um certeza. se junta contra você, acabou. Deixa eu ver o que a Tatiana colocou aqui, ó. Mas muito líder que está nesse cargo não são capacitados para o cargo. Sim. A gente falou um pouco disso no começo também, Tatiana. Muitas vezes o líder ele vai para lá para a liderança por tempo de casa, É. porque conhece um sistema. Às vezes a pessoa fala, não, esse cara conhece tanto o sistema que ele precisa ser o líder. É umas atitudes que a gente vê no dia a dia, né, Kátia? Que a gente depois vai entendendo por que aquela empresa está com dificuldade, por que aquela equipe está com dificuldade, por que os clientes não chegam, por que ninguém entra, né? Porque tem um monte de cargos disponíveis para contratação e as pessoas não conseguem contratar. Quando a gente dá o zoom, né, a gente entra na empresa e começa a dar o zoom, a gente vai percebendo tudo isso, Não, né? a Ana colocou aqui uma coisa que eu acho muito importante, ó. Líder que adoece os funcionários. Aí, Nossa né, Senhora. tem muito líder doente liderando. Ele está adoecido e ele deixa os outros doentes também. Então, por quê? Porque quando a gente fala da parte emocional dentro das empresas, as empresas são muito racionais. Muito. Quando a gente fala da parte emocional, fica parecendo milindre. Muito Porque a empresa, abstrato. o que é a empresa? Qual que é a linguagem da empresa? Lucro, produtividade, alta performance, Resultado. resultado. Só que o que está atrás dessas palavras? Está atrás um funcionário feliz ou engajamento. Comprometimento. Eu não digo felicidade, felicidade da Alice do País das Maravilhas, não. Aquela É, felicidade real de vou acordar, vou lá para a empresa trabalhar, é chato? Tá, é chato. Mas eu tô lá, tô numa empresa que me valoriza, tô ganhando o meu todos os dias. É você estar satisfeito. é importante você dizer isso, viu? Esse sentimento, a parte sentimental, ela coordena isso, sabe? E aí fica, por isso que assim, tem até um estudo que fala, 80% das pessoas não pede demissão da empresa, pede demissão do líder. Não, isso, eu conheço esse índice, esse estudo, e assim, olha isso. Olha o quão importante esse fato. Porque isso ninguém tirou do sovaco, né? Foi um estudo, né? Então imagina, 80% das pessoas, quando sai da empresa, não é por conta da empresa em si. É por conta do líder que está acima dele ou próximo a ele. Isso
Então, a gente precisa entender, né, Cadma, porque a empresa, o que é a empresa? São É. as pessoas que estão ali, né? Então, Tatiana, obrigado por trazer esse tema, porque, de fato, as pessoas estão adoecendo. Então, se você que está aqui com a gente, né, buscando entender um pouco melhor sobre liderança, buscando entender como se desenvolver, uma das coisas que eu olho muito, né, e a Cadma eu sei que também olha, é essa questão da saúde mental. Aham. Então, você precisa de apoio. Porque, da mesma forma que você é um líder, muitas vezes você é dono de uma empresa, algo assim, muitas vezes, por mais que você esteja conectado com a sua equipe, vão ter momentos que você vai se sentir muito sozinho. Vai. Não, e liderança é solitária. Até agradecer a Raquel também, que colocou ali, que está gostando da nossa live. Obrigada, viu, Raquel? Ó, o que que acontece? Sabe o que que eu, e eu tenho pensei nisso ontem, viu, Jorge? Uhum. Porque assim, ó, nós temos uma pessoa na liderança. Quando ela é um líder de uma empresa, de uma estrutura, vamos pensar ali multinacional ou empresas de médio, Uhum. ela tem a alta liderança, que são os executivos, os diretores que estão buscando, né? Pagando treinamento, tá buscando Sim. também tratar, melhorar essa liderança. Tá, aí vamos pensar nos líderes de pequeno porte. Ele é o dono da empresa, ele é o dono e ele é o líder. Ele faz esse papel, ele é o dono da empresa. Uhum. Nós temos hoje, se fala muito do cuidado com o funcionário, tem todo um monte de lei que cuida do funcionário, mas não tem nada que cuida do empreendedor. Inclusive, o empreendedor, você precisa de um capital de giro, Ah, é. financiamento, é tudo muito, tá? E nós estamos num ano de eleição, nós Exato. estamos num ano onde o mercado está retraído, por quê? Porque tem as inseguranças. Essa pessoa, ele não está ali só pensando na equipe, ele está pensando no negócio dele, que o caixa dele está caindo, que O futuro da família, um monte de questões, né? os impostos e tudo. Ele tem famílias que ele sustenta. Ele tem pessoas que adoecem, mas ela não tem aonde recorrer. Ela não tem uma lei, ela não tem algo do governo, alguma coisa para ajudá-la, mas ela tem muitos Suporte, né? deveres. Então, isso aí acaba também deixando a pessoa doente e ela adoece todo mundo que está embaixo dela também. Olha, Cade, mas isso é muito importante você falar mesmo. Eu costumo às vezes dizer para alguns empresários que assim, por mais que você esteja ali, né, com as pessoas, às vezes você é casado, tem, né, eu e você somos casados e a gente sabe que é importante ter uma pessoa próxima, né? Por mais que essa pessoa próxima ela sabe muita coisa, né, sobre a nossa situação, no final do dia, quem está lá no banheiro chorando sozinho somos nós, né? Então a gente precisa. Acho que vale até a pena, viu, Kátia? Mas depois vai para frente a gente pensar em trazer esse assunto específico, a saúde da liderança, dos líderes, dos empresários, e falar somente sobre isso. Claro que você acabou de dizer que de fato realmente não tem uma legislação que ajuda, mas como nós, desenvolvedores de líderes e tudo mais, podemos dar algumas dicas, né, auxiliar esses líderes justamente para que eles com responsabilidade, né, autorresponsabilidade, começam também a olhar para isso. Porque uma das coisas que a gente vê muito, o líder tem que ter todas as respostas. Olha a pressão em cima dessa pessoa, né? Porque a gente vê muito isso, né? Então, o líder tem que resolver tudo sozinho, né? Então, é muita cobrança, né? E como que a gente, enfim, pode equilibrar um pouco essa questão da cobrança e do desenvolvimento? Porque também, como você falou, né, o líder vai para o cargo e começa. Pá, 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 eu quero, é assim, eu faço. Como que a gente. Porque no final do dia, a empresa é o quê? Resultado, como você falou, é performance e tudo mais. E às vezes a pessoa não entende que performance muitas vezes é descansar, é parar, né? É, precisa ter um descanso. Ó, eu vejo muita liderança fazendo liderança intuitiva. Ele está na liderança, ele acha que um curso, uma capacitação, ele tem que ser só técnica. Uhum. Eu falo, a liderança, autoconhecimento, se puder, faz uma terapia,
sabe? Esteja em grupos de liderança, esteja em grupos com outros empresários. Por exemplo, eu faço parte aqui em Uberlândia de grupo de empreendedoras. Ai, muito bom isso. É Muito a bom. falar, gente, esse ano hoje, o que vocês estão sentindo desse ano? Se todo mundo fala, nossa, esse ano tá bombando, nossa. Aí eu falo, bom, então eu não tô gerenciando muito bem. É, Tá? Ali a gente chora, ali a gente fala das nossas dificuldades, porque, assim, é buscar esse apoio. essa troca é muito importante. Né? Como você mesma falou e foi muito sábio em dizer que a liderança é solitária, se a gente não procura buscar esses outros solitários para dividir, porque é o que você falou. Pô, esse ano tá, eu tô sentindo que esse ano tá uma porcaria. Aí eu chego, Cadmo, ligo pra Cadmo, Cadmo, o que tá acontecendo? Meu ano tá assim, como é que tá o seu? A Cadmo, vai, o que tá acontecendo, Jorge? Meu ano tá maravilhoso, ó. E o do fulano também, do ciclano também, que é o que você falou. Falou, opa, peraí, eu preciso olhar. Deixa eu olhar, o que eu tô fazendo de errado? Daí eu começo a perguntar, Cádio, mas, poxa, o que você está fazendo então? Porque para mim não está rolando. Aí você fala, não, Jorge, ó, eu fazia assim, estou fazendo assado, ó, eu mudei isso, eu ajustei aquilo, eu melhorei aquela coisa, eu deixei de fazer tal coisa, ó, descobri alguma coisa. Então, essa troca ela é muito importante. E o que eu vejo também, muitas vezes, Cádio, eu queria a sua opinião, é que o líder fala, bom, se eu sou líder, eu não posso demonstrar essa fraqueza. É como se participar de um grupo de empreendedores, né, ou de líderes, fosse um ato de tipo assim, eu vou lá fazer o quê? Mostrar minha fraqueza? Eu acho que é assim, ó, vulnerabilidades. É assim, nós na liderança a gente tem que mostrar a nossa vulnerabilidade estratégica e eu Uhum. não vou ser hipócrita aqui de falar uma coisa que você não pode aplicar no dia a dia. Veja, você está numa liderança, você vai passar para o seu funcionário aquilo que te descredibiliza? Lógico que não. Não, tá? Vamos ser inteligentes. Ah, mas eu errei isso, tudo sim. Olha, errei isso aqui. Tá, beleza. Agora sim, tem coisas que a vulnerabilidade mais te descredibiliza. Tem coisa que você tendo consciência que aquilo é uma vulnerabilidade, você tem que buscar desenvolvimento, mas não se expor. Eu acho que é igual, por exemplo, eu dou o exemplo da rede social. Uhum. Faz a rede social de muro das lamentações. É exposição demais das pessoas te julgar, te descredibilizar, te colocar para baixo. Muito. Só que a vulnerabilidade estratégica, ela te acende. E nós temos, gente, tem que ser inteligente. Muito estratégico sempre, assim, a gente Tem, precisa. tem até um livro que fala sobre isso, que é o A Coragem para Liderar, Ai, da Brené maravilhoso. Brown, e ela fala isso que eu tô falando, é aqui, ó. Ela fala da vulnerabilidade estratégica. Ela Exatamente. fala da vulnerabilidade à torta direita, não. As pessoas muitas vezes confundem isso mesmo, vulnerabilidade com o muro das lamentações, né? Com fragilidade, com, ai meu Deus, minha vida está acabando, né? E que é muito diferente de falar, olha, eu estou passando por um momento difícil, é assim, mas eu estou buscando isso, estou buscando aquilo, né? Ó, eu consegui superar, porque senão também aí vai para o extremo oposto, né? Que é o que as redes sociais sempre mostram, assim, aquele arco-íris, né? Tá tudo maravilhoso. Eu costumo dizer, né, para os meus. Ontem, inclusive, eu falei para um cliente isso. Eu falei, olha, eu não vou aqui ficar muitas vezes vendendo uma coisa que não é o que acontece no dia a dia. Sim, Porque senão eu já estou sendo desonesto com você. sim. E a gente precisa também ter a consciência, o líder, que muitas vezes o que ele está vendo não é o que está acontecendo. Ah, é mesmo, Que é porque os sinais que você falou. é, Quantas pessoas falam assim, eu gosto de tal coisa, e tá balançando a cabeça assim. Cara, tá na cara, né? Você percebe, é o tal do elefante na sala. Tá todo mundo sentado na reunião, falando que tá uma maravilha, mas tá todo mundo lá mole, todo mundo bocejando, todo mundo reclamando, né? A gente costuma dizer da rádio peão, a rádio peão tá lá fervendo, aquela coisa toda, mas ninguém quer enxergar, né? exatamente. Eu até assim, ó, enxerga o que está por trás das palavras. Exato. Um líder compartilhou comigo que a equipe chamou ele e falou assim, ó, deixa eu te falar, deixa a gente errar, dá essa oportunidade para nós.
É porque, assim, ele tinha uma super proteção, né? Um dia ele até falou assim, eu sou o escudo da minha equipe. Deixa assim, Hum, eu sou o escudo. Aí, passou ali algum tempo a gente fazendo atividades e ele teve esse feedback da equipe. Ou, dá oportunidade da gente olha errar. só. Aí Olha, eu falei pra ele, eu falei assim, você sabe que eles colocaram um filtro, né, nisso aí. Se eles pudessem falar para você de uma forma rasgada, porque assim, quando chega no líder e eles chegou no líder, vai jamais tendo e vai com jeitinho, né? Se eles pudessem te falar isso de forma rasgada, se fosse uma pessoa que mora com você, como que ela falaria isso? olha só. Você tá centralizando demais. É, exatamente. Exatamente. E E, eles só. e você me fez lembrar, Kádima, de um estudo que eu estava lendo do Google falando sobre equipes, né? A Google recentemente divulgou um estudo falando justamente o que transforma as equipes, né, de fato, se tornarem equipes de alta performance. E ela fez vários modelos experimentais. Então, ela pegou, por exemplo, pessoas com conhecimento gigantesco, sabe aquela coisa assim, você pega os melhores e põe numa equipe. Aí ela pegou pessoas, enfim, vários modelos de equipe. E aí, no final, a conclusão desse estudo, né, que as equipes que mais performaram não eram as que tinham as melhores habilidades técnicas, não eram as que tinham melhores habilidades comportamentais também, não eram essas equipes que você vai pegando pecinhas e vai juntando, eram as equipes que se sentiam confiantes em poder arriscar, em poder errar, que foi o que você falou, sabe assim, em experimentar, porque, entende? Então, assim, a gente percebe que, claro que quando a gente começa a falar isso, vai ter muita gente que fala assim, ah, então eu posso errar, né? Então, assim, eu vou buscar o erro. Não, porque todas essas equipes, elas estavam buscando acertar, performar. Só que a gente sabe, né? E a Janaína escreveu aqui, ó, somos humanos, que não dá para a gente imaginar que juntar 10 pessoas, né, com muitas habilidades ali e não deixar essa margem para que se errar, né, tá tudo bem no sentido de vamos se errar, a gente tenta corrigir o erro, né? Se você pode arriscar, porque se você arriscar, a gente vai inovar. Enfim, uma série de questões, né? E esse estudo me chamou muita atenção, porque, e aí essa sua fala, né, desse exemplo me trouxe isso, porque a gente tem essa questão, eu vou pegar os melhores, né? A gente acabou de terminar uma Copa do Mundo e a gente viu que nem os times que tinham os melhores jogadores não foi o time que ganhou a Copa, né? Uhum. Eu fiz até um post sobre isso, que assim, às vezes você tem os talentos individuais, só que se eles não souberem jogar junto, ganha quem sabe jogar junto, sabe? Quem sabe não querer aparecer, colega, sabe? Então, dar a oportunidade do outro jogar, sabe? Não ser vaidoso, não ser individualista. Sim. E Kadma, dentro desses anos todos de carreira assim e de aprendizado, qual que foi aquele aprendizado assim mais difícil e que ao mesmo tempo foi o que transformou a forma como você lidera, ou que você treina as pessoas, assim. Você tem alguma coisa nesse sentido para nos compartilhar? O aprendizado mais difícil para mim é que eu não preciso ser o que o outro é. Vou dar o exemplo. Eu tenho um perfil muito estável, então eu puxo o líder bonzinho. Se eu não ficar, se eu não me policiar, eu vou lá pro líder bonzinho, porque eu sou muito empática, eu sou calma, eu sou paciente. Então, quando eu fui para a liderança, eu pensei que eu tinha que ser outra pessoa. Eu tinha que ser brava, eu tinha que ser mandona. Tem que Se, pegar o chicote, né? se eu não fosse assim, as pessoas não iam me respeitar. Então, eu tentei copiar o comportamento Modelos, né? dos meus líderes. E aí, eu não consegui ser uma pessoa autêntica. Aquilo me gerava um sofrimento, me gerava um desconforto.
Só que eu pensava que era o certo, que como se liderança, isso há muitos anos atrás, que eu Sim, tive sim. liderança com 20 e poucos anos. Então, eu pensava que liderança era ser um tipo de pessoa, entendeu? Eu tinha que ser igual a minha líder. Só que eu tinha uma líder muito dominante, uma líder muito executora. E para eu ir para um extremo, né? Porque planejador com executor é extremo, É extremo. é muito extremo. Então eu sofri muito. Eu sofri tanto que quando eu saí dessa empresa, eu falei assim, nunca mais eu quero mandar em ninguém. Ó, pra você ver. Olha, não, e de novo, né, o que a gente acabou de falar, assim, ali é como o líder ele adoece outras pessoas, né? Você quase desistiu, vamos dizer assim, de algo que hoje você faz com tanta maestria por conta de uma pessoa, né? E olha que interessante, cara, a gente tá, esse programa, se eu não me engano, é o 18º, né? E dentre todos esses programas, você é a terceira pessoa que fala sobre isso. Olha, De olhar para o modelo, acreditar que é daquele jeito que funciona e, de certa forma, adoecer, né? Ou não querer mais aquilo, sabe assim? uhum. E aí, né? Que aí você acabou de dizer que aprendeu com isso, né? Então, quando você aprendeu e falou, não, opa, peraí, eu posso liderar da minha maneira, eu posso desenvolver várias habilidades mais ajustadas para quem eu sou, né? Você floresceu novamente, né? E hoje, olha como que tá, né? Trabalha com tantas pessoas, né? Ajuda tantas pessoas. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse ensinamento, né? Não é só, não foi só um marco na sua vida, mas para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, é interessante você buscar. Na verdade, interessante não, é fundamental, né? Você buscar se conhecer melhor, entender que dá para fazer aquilo que você acredita do seu jeito, adaptar para o seu jeito, adaptar para a sua maneira, adaptar para quem você é. Esse é um dos pilares que eu sempre trabalho nos meus processos de desenvolvimento, é trazer a pessoa para ela mesma, né? Fazer com que ela se reconecte com quem ela é. Porque chega um momento, cara, eu acho que você já deve ver isso diariamente também, que a pessoa ela perde a identidade. Eu perdi minha identidade. Eu cheguei num ponto que uma liderada minha uma vez me trouxe uma oraçãozinha, uma Olha. oração e me entregou aqui, ó, para melhorar seu dia. Eu tinha uma. Eu cheguei num ponto que eu estava muito dura, Uhum. Amargurada, né? difícil, sabe? Fazendo uma liderança que não é da minha natureza. Entendeu? Então, e eu fui uma líderzinha carne de pescoço uma época. Mas que bom, né, que isso aconteceu, porque hoje você teve essa experiência, você desenvolveu talentos por conta desse, vamos dizer assim, esse trauma também. Isso é uma das coisas que eu percebo que a gente consegue fazer, né? A gente nasce com alguns talentos natos, mas toda a dificuldade, toda a superação, né? Todo o desafio, toda a lição de vida mesmo, a gente acaba desenvolvendo outros talentos, né? E hoje você consegue vir aqui falar com a gente desta maneira, muito tranquila de si, né, e ajudar outros profissionais, né, mostrar essa vulnerabilidade como um aprendizado, não como um muro de lamentações que a gente acabou de dizer. E, Cadma, nosso tempo está chegando, assim, eu queria muito que você me dissesse, assim, para quem está nos assistindo e está buscando assumir talvez a sua primeiro cargo de liderança, você falou que assumiu muito nova, né, esse cargo, o que você diria para essa pessoa? Assim? Então vamos supor que a gente tem aqui um jovem, né, dos seus 20 e poucos anos aí, como você mesmo falou, que vai assumir um cargo de liderança, né? O que você diria para essa pessoa? Bom, primeira coisa, eu diria que você quer esse cargo, assim, porque líder todo mundo tem que ser, beleza, mas você quer assumir isso aí de verdade? O que você quer com isso? Uhum. Ah, e a empresa me ofereceu e eu vou aceitar. Tá, não, mas primeiro vê se é de verdade, porque ele vai ter tantas coisas boas e tantas coisas ruins também. Você tem que estar preparado para saber disso, que vai ter coisas boas, porque tudo tem ônus e tem Tudo, ônus. tudo. É.
Você está preparado? Aliás, preparado a gente nunca está, né? Não estamos preparados. Mas você quer? Beleza, não, eu quero, financeiramente é melhor, eu quero crescer, eu quero ter essa flexibilidade, eu quero ser ouvido, tudo. Aí você vai para o estágio 2. Então, busca se capacitar, independente se a empresa vai pagar uma capacitação para você. Vai ler sobre liderança, vai escutar coisas relacionadas à liderança, sabe? Trocar com as pessoas, né? Trocar com as pessoas, busca o autoconhecimento. Eu não tenho o exemplo de que eu puxo o líder bonzinho, e líder bonzinho é péssimo para uma equipe. Você sabe as suas tendências, né? As suas inclinações. Isso é muito importante. Isso vem com autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, onde que você tem dificuldade, você sente que você tem que dar uma atenção mais específica para aquilo lá. Então, vai estudar, vai se capacitar, porque aí, se você quer e você se capacita, não tem como dar errado. Não tem como. E eu somaria isso, é que você já falou, ao fato de você buscar continuar sendo quem você é. Ah, Porque foi uma das coisas aceita que, do jeito que você é. porque foi uma das coisas que fez mal a você, fez mal a mim também lá no passado. E a gente começou essa live falando muito sobre essa questão de equilibrar a vida pessoal e profissional, separar essas coisas. A gente cai nessas falácias e existem muitas falácias, não só na vida, não só no mercado corporativo, às vezes no nosso ambiente familiar. Então, isso que você traz, Kadma, de se desenvolver, seja tecnicamente, né? Seja comportamentalmente. Esse conhecimento é muito importante. Esse conselho, assim, né? Isso que você traz, assim, de fato. Se eu pudesse ter ouvido uma live dessa lá com os meus 20 e poucos anos, tenho certeza que eu teria evitado muitas questões. Né? Então, assim, claro que todo desafio nos fortalece, mas, como você mesma disse, sempre vão ter desafios. Quanto mais rápido você passar por eles, mais desafios, né, vão existir, você vai se desenvolver mesmo. Porque não tem como se desenvolver numa zona de conforto, né? E olha para você ver, até o Joel, uma vez eu escutei o Joel J falando que é assim, ó. Se tivesse uma coisa para você desenvolver na sua vida, a primeira seria a autoconfiança. A autoconfiança é o primeiro pilar, porque uma pessoa que confia em si, chega uma pessoa e faz uma crítica, Uhum. coloca para baixo, fala qualquer coisa. Se você confia em si, você consegue extrair o que precisa disso, mas você não desiste. E a autoconfiança, ela está diretamente ligada ao autoconhecimento. Autoconhecimento. E observa que, assim, ó, quando a gente vai para o autoconhecimento, você vai descobrir muitas coisas sobre você que talvez você nem soubesse, né? E então, mais do que se autoconhecer, é se apropriar daquilo que você vai encontrar. É. Seja a parte boa ou seja a parte ruim, porque nós sim temos, todos nós temos um lado sombra. E se Claro. você se apropria desse lado sombra, você dá lugar para ela. E aí você se torna autoconfiante. Então é muito importante esse pilar que você falou mesmo. E amiga, chegamos ao final, mas antes da gente dar tchau, eu sempre faço aqui algumas perguntas para todos os convidados. Eu queria ouvir de você também, né? Porque sempre sai uma coisa muito bacana aqui para a gente ir encerrando. Eu gostaria de que você me dissesse algo que você gostaria de ter ouvido lá no comecinho ali, na Cadma ali com 19, 20 anos, assumindo ali, né, começando o seu desenvolvimento profissional. Se você tivesse ouvido lá, seria muito importante para você, assim. É, se cobre, mas não se cobre tanto. Tá? Não cobre de você uma perfeição. Legal. Eita, do jeito que você é. Porque você nunca vai estar pronta. A gente não está pronto ainda, né, Jorge? Tem tanta coisa ainda para a gente Eu aprender. falo, a ciência diz que a gente vai viver 100 anos, que a gente vai estar lá nos nossos 99 anos ali, se autoconhecendo, descobrindo coisas, falando assim, nossa, olha, só agora eu descobri isso. E é assim mesmo, é assim mesmo. Se cobre, né? Exija de Se você, cobre. Eu sou a mas favor. não seja maldoso com você, seja carinhoso com você. Porque às vezes a gente se cobra, Cadma,
tendo como base o outro, né? Ah, é. Não, eu sou totalmente a favor. Se cobra, porque a gente tem uma cultura agora que é assim, ó. Se permita, não se cobra. Tudo tá bom, a vida é maravilhosa, você não precisa fazer isso. Tem uma vida equilibrada. Eu gostaria de ter uma vida equilibrada, só que assim, o sucesso tem a ver com desequilíbrio também. Assim, na hora que a gente tem que pôr uma energia numa coisa para ela sair do rumo, sabe? Toda vez que alguém fala assim para equilibrar a vida, Kadma, na minha cabeça já vem automático assim, aqueles artistas de circo num fio de aço com uma bicicletinha de uma roda e com aquele varão tentando equilibrar tudo. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Você não consegue. Eu acredito muito na questão da gente balancear a vida. O que é balancear? Estou buscando um cargo de liderança. Eu vou ter que focar no meu profissional. Eu vou ter que me desenvolver. Então, eu vou botar energia maior nessa área. Só que eu preciso fazer isso de forma consciente. Por quê? Não dá para ficar a vida inteira olhando para isso. Né? Eu preciso o quê? Depois, em algum momento, eu vou ter que falar, pô, consegui lá o meu cargo de liderança, agora eu preciso melhorar o relacionamento com a minha família, porque eu deixei isso meio de lado. Você precisa voltar e dar uma balanceada. É isso, assim, Eu sabe? tô Entendendo que totalmente a vida é dinâmica, tem imprevistos, a gente não é só uma coisa, a gente tem que olhar para tudo isso, então é muito importante. Amiga, compartilha comigo um ensinamento que você traz até hoje, ou do seu pai, ou de uma figura masculina, pode ser um professor, pode ser, sei lá, um avô, um líder que você teve, algum ensinamento de uma figura masculina que você traz para você até hoje. Bom, vou puxar ali pro pai. Eu perdi meu pai muito nova. Então, eu tinha 7 anos. Mas quando eu lembro, assim, do meu pai, eu lembro que faltou um pouco de foco nas coisas, né? Meu pai tinha muitas profissões, começou a fazer muitas coisas, mas não teve algo, assim, fixo. E eu acho que na vida a gente tem que ter foco. Não que você tenha que escolher uma coisa e ficar o resto da vida naquela coisa, sabe? Eu acho que a gente também pode mudar, se dá essa oportunidade. Mas viver mudando, sabe? Não enraizar, criar raiz, eu acho que é importante. Esse ensinamento é bem importante que você traz, porque eu costumo dizer que até as pessoas que são multidisciplinares, ela tem que ter uma linha dorsal forte, que é esse que você está falando. Ela precisa desenvolver algo forte para que ela depois possa trazer outras coisas ou mudar algumas coisas, né? Então isso é muito importante que você trouxe. E da mesma forma, eu queria que você trouxesse um ensinamento de uma figura feminina, que pode ser da sua mãe também, ou enfim, alguma pessoa próxima, que você traz para você até hoje. Seja forte, sabe? Porque tem muita pancada na vida, sabe? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente é mal interpretado, a gente é julgado, a gente é descredibilizado. Só que se você tem uma força interna, se você acredita muito naquilo que você está, nas suas intenções, naquilo que você se predispôs a fazer, e você tem essa fortaleza, Legal. você não esmorece. Eu acho que a gente precisa muito ser forte. E quando você está falando sobre isso, claro que eu concordo com isso, a gente às vezes traz uma impressão de que ser forte é algo muito difícil. E por que eu estou falando isso? Porque você pode desenvolver a sua fortaleza estando com pessoas que te ajudam, que te engrandecem, que te escutam. Você pode se tornar forte lendo, você pode se tornar forte se desenvolvendo. Então não existe nenhuma engenharia da NASA, né, Kadma, que faça você se tornar forte. Comece da forma que você conseguir hoje. Você não precisa fazer investimentos milionários inicialmente, você não tem condições. Né? Não fique criando barreiras para você se fortalecer. Porque a gente às vezes se fortalece no simples. Né? Eu acredito muito nisso. Às vezes você tem uma espiritualidade que precisa ser desenvolvida. Né? Às vezes você precisa simplesmente começar a estudar, ler, assistir coisas que te engrandecem. Isso vai te fortalecendo também. Até o ponto de chegar um momento que você fala assim, não, agora eu consigo fazer um investimento maior,
agora eu consigo, sei lá, fazer uma viagem que vai me fortalecer, enfim, uma série de coisas, né? Porque a palavra forte, querendo ou não, acaba trazendo para a gente algo que, assim, é muito difícil, né? Mas eu acho que é difícil é você não encarar isso, né? Se você entender que, poxa, eu preciso, porque esse ensinamento é muito importante mesmo. Eu costumo dizer, Kadma, que a vida nos atropela a todo momento. E eu falo que a gente está tendo uma tendência ao vitimismo muito grande. É, Tudo acontece comigo. é muito gostoso ser vítima. Nossa, maravilhoso. Mas, né, assim, a vítima, ela, todo mundo se compadece, todo mundo fica do lado, só Recebe atenção. recebe atenção. Só que o vitimismo, por exemplo, É um veneno. hoje eu tenho criado uma casca com o vitimismo tão grande que até, por exemplo, hoje em dia você vê ali nas redes sociais, ai, vem a pessoa muito no vitimismo, eu já não dou conta mais. Eu estou muito também nesse nível, porque é como se entra na primeira palavra que você falou, responsabilidade. Uma pessoa que ela é muito vítima, ela já jogou a responsabilidade para o alto. O alto, Ela já está jogou tudo. terceirizando tudo na vida dela. Tudo, 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 tudo. Jogou Então tudo. isso é muito importante. Amiga, aqui a gente gosta de café, você sabe, porque o programa inclusive tem esse nome, mas nós adoramos livros. Eu sei que Ah, você mostrou um livro maravilhoso aí, mas eu queria que você indicasse alguma leitura para a gente, para que a gente coloque. Pode ser uma leitura que, sei lá, que tem a ver com liderança, pode ser uma leitura que faz sentido para você, que transformou a sua vida, para a gente colocar na nossa lista de desejos e de leituras aqui. ó, eu vou indicar um que eu estou indicando para todo mundo, que ele foi meu queridinho agora, que é esse aqui, ó, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Legal. Esse aqui eu estou indicando tanto que é assim, ó. É uma leitura fácil? Não, eu não achei uma leitura fácil. Eu achei bom, eu gostei dele mais do meio para o fim. Por quê? O começo é muito difícil. É por isso que é o lado difícil das situações difíceis. O começo é muito difícil, é só problema. Problema. Entendi. É um empresário do Vale do Silício que ele relata Ah, a sua experiência com liderança, com ele, venda de empresa, criava empresa, vendia. Só que do começo até no meio é só problema. BO, só BO. É só problema. E desde a infância, só problema. E aí, quando chega do meio para o fim, aí para mim, isso é percepção minha, tá? Você pode Aham, ter outra aham. percepção. Mas esse livro aqui, ele me ensinou muito. Inclusive, eu mudei algumas coisas até no meu atendimento por conta desse livro aqui. Olha que legal. É assim, eu já ouvi pessoas indicando ele também, então, e uma indicação sua sempre é uma indicação sua, né? Então, eu, eu, Ona, eu, eu vou dar diferentona, eu vou colocar ele aqui na minha lista porque é, eu confio muito no seu diferentão aí que você falou, porque eu te conheço e sei o quão sério você leva as questões na sua vida como um todo, tá? E, gente, então assim, ó, você que está aqui nos assistindo, coloca aí na sua lista, né? Comece, você quer se tornar forte? Começa lendo. Eu falo que o livro, ele é a ferramenta de melhor custo-benefício da vida para você se desenvolver. Porque hoje em dia você pode baixar um livro, né? Alguém empresta um livro. Você não precisa ter dinheiro para comprar um livro, muitas vezes você ganha um livro. Você tem pede emprestado. audiobook no YouTube. Não, você pede emprestado. Olha, Cadmo, você me empresta esse livro quando você terminar de ler? Eu devolvo, garanto que devolvo, né? Porque tem coisa pior é você emprestar o livro e a pessoa não devolver. Né? Mas assim, enfim, acontece, né? Mas é isso, né? Você está ali na palma da mão. Na palma da sua mão você se desenvolver. E a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente fica encantado. Eu falo porque eu tenho certeza que a Kadma também pensa dessa forma. A gente fica encantado ao ver as pessoas se desenvolvendo, florescendo, melhorando, conquistando aquilo que sempre, né, lutou tanto, né? Eu falo assim, Kadma, que eu me realizo na realização dos meus clientes. Como eu comemoro as conquistas deles assim, porque a gente que começou muito cedo a se desenvolver, né, e a superar, e sabe que quando tem um negócio que a gente descobre ali que precisa melhorar, a gente já
ao invés de fugir, a gente já encara e já vai lá resolver. A gente sabe o quanto isso fortalece. E como você falou, né, de ser forte, o quão importante é isso. E amiga, eu tô aqui com o meu baralho sistêmico e eu vou te fazer, vou fazer uma surpresinha aqui para você. Oh, que beleza, adoro. O que que nós vamos fazer? Eu queria que você compartilhasse comigo alguma coisa que você está intencionando. Pode ser na sua vida, né? Vou falar vida pessoal ou profissional, mas na sua vida. Né? Pode ser na área profissional, na área pessoal, e que você possa compartilhar. Sei lá, Jorge, eu estou buscando, sei lá, tal coisa aqui, intencionando. Eu vou me conectar com você aqui, vou tirar uma cartinha, a gente vai ver se faz sentido e comentar aqui um pouquinho para que a gente encerre esse programa maravilhoso, né, que a gente fez. E já vamos depois organizar um próximo aí para frente, dependendo da sua agenda, para falar sobre a saúde, né, dos líderes, que eu acho que é muito importante. Eu sei que você tem conhecimento e propriedade para falar também, mas tem alguma coisa assim que você está intencionando, claro, que você possa compartilhar, né? Porque tem coisas que a gente sabe que a gente não deve compartilhar mesmo, né? Antes de acontecer. Tem alguma coisa, Cadma, que vem na sua cabeça assim? Tem. Assim, ó, esse ano, o ano passado foi um ano de muito crescimento, assim, ó, de um furacão, sabe? Orgulho demais de você, inclusive. Assim, ó, tipo assim, meu Deus, Meteórico, um negócio assim, é. esse ano eu tô sentindo que é um ano de recalcular a rota, recalcular o caminho. Eu fiz um mapa dos sonhos no começo do ano, todo ano eu faço, e ontem eu deletei ele, porque eu preciso, nada que está ali tá no rumo que eu recalcular. Olha só. Eu preciso recalcular tudo, sabe? Recalcular mesmo. E eu tô sentindo isso muito forte. E não é um sentimento assim que vem que me dá angústia, tristeza. Não, não é uma coisa que dá tristeza. Uhum. É algo que me dá consciência. Nossa, é tão bonito ouvir você falar disso, porque por trás dessas falas que você acabou de compartilhar com a gente, para mim, é muito claro o nível de maturidade que você tem como ser humano. Por quê? A gente cria versões de nós mesmos a todo momento. Todo momento que a gente descobre algo, né, a gente responde uma pergunta, vamos dizer assim, sobre nós, sobre a nossa vida, uma nova versão ela surge, né? E essas novas versões que vão surgindo, elas vão levando a gente para outros caminhos, né? E a gente pode muitas vezes relutar ou ficar triste, que é uma coisa que você falou que não está acontecendo, ou entender que isso é um caminho natural, né? E olha que interessante, né? Eu comecei a fazer psicanálise esse mês, né? Também com um pouco desse ajuste de rota, assim. E é uma coisa que eu estou indo tão tranquilo, sabe? E por conta disso, porque chega um momento que a gente percebe que a vida é muito mais que certas coisas, né? E a gente vai nos conhecendo tanto, e eu sei o quanto você investe em você mesmo, né? Que chega um momento que é isso. Então vamos olhar, né? Vamos ver o que esse baralho traz para a gente com relação a esse recalcular rota, né? Que isso acontece a todo instante, quando a gente se permite muitas vezes também, né? E que, como você falou, não tem um certo ou errado, né? É um recálculo. Pode ser que seja uma mudança grande, pode ser que seja uma mudança pequena, um ajuste, mas é tão bonito ver que você está se permitindo olhar para isso e fico muito feliz, tá? E, inclusive, já me coloco à disposição aqui se você quiser compartilhar, conversar um pouquinho, né, sobre esse momento. Eu acho que pode agregar. A gente combina, tá? Eu não vou falar, não, eu vou falar já. Olha, veio essa carta. Eu abençoo o seu caminho. Olha, Eu até me arrepio aqui, porque um caminho novo, ele é sempre novo. A gente não não, sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. E por mais confiante que nós somos, muitas vezes, olhar para aquele caminho, né? Que às vezes brilha, né? Aos nossos olhos, enfim. Ou às vezes é escuro e a gente não sabe, né?
o que, que vai acontecer, traz uma certa insegurança. Um friozinho na barriga, muitas vezes, né? Um medo, que pode ser um medo muito mais, né, no sentido de ser um medo conselheiro, né? Que é aquele que faz a gente, opa, peraí, deixa eu ver o que esse medo está me trazendo, né? E não um medo que paralisa. E quando vem essa questão de eu abençoo o seu caminho, eu sinto muito que esse novo recalcular a rota, esse novo caminho, ele vai ser muito abençoado mesmo. Porque na hora que eu li, eu me arrepiei, assim, de verdade, assim, cara. Amém. Então, minha amiga, eu sei o quanto você é séria com tudo que você faz. O quanto você é séria com a sua família, com você mesmo. Né? Uhum. Porque mais do que com as outras pessoas, a gente tem uma vida, né? Individual, como você falou no início lá. Nós somos seres humanos, mas cada ser humano é um universo à parte. Sim. Então, os caminhos novos se abrem para quem está pronto. Só que Uhum. o pronto não é o 100%, que é uma coisa que você falou, a gente nunca está pronto. Porque a gente acredita que o estar pronto é estar pronto 100%. Mas se o caminho ele se abre, é porque você está pronta para caminhar. Não, e se ele está Né? adequado, mesmo que venham as dificuldades, você vai caminhar nele. A dificuldade nunca vai acabar. Porque eu costumo dizer, as oportunidades elas aparecem para quem está pronto. Só que é esse pronto que eu falei, né? Pode ser que você esteja pronto a 60%, 70%, mas não deixa que isso te afaste desse caminho. Pelo contrário, começa a caminhar. Daqui a pouco você vai estar 80%, daqui a pouco você vai estar 90%, daqui a pouco você está 100%, mas você já caminhou nessa jornada. E espero que tenha feito sentido para você essa Fez, cartinha também. fez. E queria muito agradecer. Pessoal que está nos assistindo aqui, essa live vai ficar gravada no Instagram por 24 horas. Depois ela vai lá para a plataforma da nossa comunidade, mas você tem o acesso gratuito lá. É só você fazer um cadastro, você vai ver esse programa maravilhoso e todos os demais que já foram gravados, os que estão por vir. Vou marcar a Cadma para que vocês sigam-a, né? E aprendam realmente sobre liderança, sobre carreira. A Cadma ela tem uma forma muito particular de compartilhar essas questões e muito diferentona e muito gostoso, assim, de verdade. Assim, amiga, eu tenho um carinho muito grande por você. Sempre você vem na minha cabeça, a gente sempre faz essas trocas. Novamente, estendo o convite para você vir para cá a qualquer hora, tá? Vou sozinha, com a família, enfim. Né? E vou abrir espaço para você falar um pouquinho sobre você, sobre os seus serviços, dar um recado final e, de novo, agradecer por tudo que você tem feito, não só por nós aqui nesse programa, mas pelo mundo. Porque todo líder que você desenvolve, toda empresa que você chega, é uma transformação que você tem feito. E como você falou em um determinado momento, o indivíduo que você transforma, ele não é unicamente transformado. Ele transforma as suas amizades, ele transforma a sua família. Então, sabe-se lá quantas pessoas você já transformou individualmente e esse indivíduo espalhou isso cada vez mais. Muito obrigado mesmo, amiga. É com você. Bom, pessoal, olha, eu agradeço mais uma vez, né, pela essa oportunidade. A gente sempre está aí juntos, né, por mais distante, mas sempre juntos. E uma coisa que a gente tem é que nós somos, por mais que a gente está na mesma área praticamente, porque ele consegue desenvolver líder de olho fechado também. Mas eu acho que acendeu a questão do serviço. A gente troca, e o que você acha disso? Não, eu não acho que você está certa nisso, sabe? Não, isso aqui eu gostei. Então, isso é muito importante. A gente ter pessoas que a gente se conecta, a gente confia e ter o apoio. Eu tenho feito esse trabalho de desenvolvimento de líderes e de equipes, muito voltado para o autoconhecimento, para a parte comportamental. Legal. Empresas, atuo com profissionais também no desenvolvimento individual e tem um jeito muito diferentão de fazer as coisas. Eu digo que a minha metodologia é um grande Frankenstein. Eu pego tudo que eu aprendi, que Maravilhoso. eu li e eu transformo de uma forma simples que a gente consiga aplicar. Sabe? Então, obrigada. Você que tem vontade de se desenvolver um pouco mais nessa área, conte conosco, conte comigo, conte com o Jorge.
Porque no final das contas, a gente só quer ver o seu melhor transcender. Se você chegar naquilo que é bom para você, a gente vai estar super. E a Cadma ela tem muito de uma coisa que eu falo bastante, assim, que é dividir para multiplicar. Ah, sim, sim. A gente, enfim, se você está aqui, se conectou comigo, se conectou com ela, acho que a gente pode depois, dependendo se fizer sentido para esse novo caminho, fazer alguma coisa juntos, eu acho que seria muito legal. Porque é isso, a gente não se importa, de verdade, legitimamente, se a gente fala da mesma coisa, se a gente desenvolve coisas parecidas, o que a gente quer é que essa mensagem chegue nas pessoas, que você realmente se desperte para o seu desenvolvimento, melhore, porque a gente fica muito grato, muito feliz e se realiza demais quando a gente transforma as pessoas e vê empresas sendo transformadas e tudo mais, né, cara? Sim, sim. Eu acho que isso é o nosso propósito, né? Eu sei que propósito não é todo mundo que tem propósito. Tem gente que vive. Tá levando a vida como leva, né? É. Agora, assim, quando você põe propósito na sua vida, nossa, tudo tem que ter um sentido. Sabe? Exatamente. Super beijo, amiga. Conte comigo, foi maravilhoso. E é isso, gente. Fiquem à vontade para rever esse programa. Mande para aquelas pessoas que você sabe que está precisando levar aquela mensagem, ouvir a Cadma. E que eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais multiplicar e melhorar tudo nessa vida, as pessoas, as empresas, porque é isso, a gente precisa ter propósito e transformação. Amiga, super beijo e Obrigada. obrigado mais uma vez. Gente, tchau, tchau.